Boa noite, pessoal. Meu nome é Fernando Genta, eu sou biólogo e pesquisador e eu quero mostrar para vocês hoje um recurso que ajuda a entender um pouco toda essa discussão que a gente vê na internet. Eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, né, toda essa informação, mas é a questão da curva, de achatar a curva, de que a gente tem que fazer a quarentena para achatar a curva. O que significa isso, né? Eu também quero chamar atenção para esse site, que eu acho que ele é um recurso excelente para a gente acompanhar a crise do coronavírus. É um site da Johns Hopkins, né, uma universidade norte-americana que é uma referência mundial de altíssimo nível em medicina. Então uma instituição assim acima de qualquer suspeita, que vem compilando os dados de os casos as mortes e recuperações causadas por coronavírus, utilizando os dados oficiais, né, de governos do mundo todo. Eu vou colocar o link depois na seção de comentários, tá? Mas assim, eu realmente recomendo que, se você está curioso de saber o que está acontecendo em outros países, o que está acontecendo no Brasil com uma visão mais ampla, eu recomendo fortemente esse site, né? E também é aquela coisa, né? Se você sei lá, tá chateado porque não tem mais o placar dos campeonatos de futebol para acompanhar, você pode acompanhar o placar aqui do coronavírus, né? E acompanhar aqui o número de casos de cada país, enfim. É meio mórbido, mas é um jeito de passar o tempo e pelo menos se manter informado, né, das coisas que estão acontecendo. O que a gente vê aqui nesse site é o número de casos mundialmente. Então a gente tem até agora confirmados 930 mil casos no mundo todo. Aqui a gente vê todos os países afetados, um ranking aqui do número de casos. Aqui a gente tem o número de mortes, né, confirmadas para o coronavírus em cada país, né, aqui é o total, né, e aqui a gente vê por país, né. Uma coisa muito interessante é que a gente tem aqui o número de mortes por país, o número de recuperados por país e um gráfico mostrando a progressão do número de casos ao longo do tempo, tá? Essa é a curva, né, que todo mundo fala, que se discute tanto, né? Então aqui a gente tem um total mundial, né, ao longo do tempo. Então começando aqui em janeiro, fevereiro, março, e a gente vê que você tem aqui um aumento, né, meio que constante, e de repente essa curva faz, né, dá uma subida muito acelerada. Isso é típico de uma curva exponencial. Se você clicar no país, em cada um desses países aqui, você vai ver essa curva de casos ao longo do tempo para cada país, né? Então a gente pode ver aqui, por exemplo, Estados Unidos, com 213 mil casos confirmados até agora, apresenta essa curva aqui. E é isso que assusta muito no coronavírus, porque você tem aqui um aumento bem devagarzinho e chega uma hora que esse negócio sobe muito rápido, tá? O Brasil ainda não chegou nessa situação e todos os cuidados de quarentena e de contenção que estão sendo tomados, que devem ser reforçados, reforço a mensagem das autoridades: fiquem em casa na medida do possível, evitem contatos com outras pessoas. É justamente para retardar essa subida de foguete aqui, né? Essa coisa aqui que vai, né, super rápido. E quando isso aqui acontece, o sistema de saúde entra em colapso. Ninguém tem como atender tanta gente ao mesmo tempo, né? Bom, uma coisa interessante é que, se você clicar aqui nessa janelinha, né, então aqui está o gráfico, a tal da curva, né, confirmados, e aqui a gente tem aumento diário. A gente pode ver, por exemplo, os Estados Unidos está numa situação muito crítica, que o número de casos por dia vai aumentando, né? Só que o número de casos são registrados naquele dia, né? Então não tem uma tendência de queda. Se a gente comparar, por exemplo, com a China, olha o que aconteceu na China. Você teve, né, o aumento começou a subir a curva, aí eles entraram com aquela quarentena, né, forçada, pesada, restrição total de movimentação, e aí eles conseguiram segurar, né, parar, né, o aumento da epidemia. Se a gente for ver o número de aumentos diários, né, você teve uma explosão, aqui teve um pico, mas agora, né, você quase não tem casos, né, por dia, né. Na Itália, se a gente for olhar, a Itália, que deu tanto, né, tantos relatos, né, muito ruins, né,
110 mil casos, com 13 mil mortes. A gente vê, né, novamente essa curva, né, aquele aumento devagarzinho, e de repente o negócio começa a subir muito rápido, né, chegando aqui em 100 mil casos. E aqui o aumento diário, né, então isso aqui chegou num platô, né, de você ter um registro, né, quer ver, dá para ver o número individual, né, aqui, por exemplo, 6 mil casos em um único dia, né. Parece que isso aqui começou a cair, mas não dá para ter certeza. Espero que realmente essa curva estabilize. E vamos dar uma olhada no Brasil, né? O Brasil aqui, ó, ele tá nesse ranking aqui. Cadê? Deixa eu achar a gente aqui. 6.836 casos. Se a gente clicar no Brasil, o que que a gente tem? A nossa curva começou a subir agora, tá? Então, isso aqui realmente é muito preocupante, tá? Isso aqui é o que está deixando todo mundo realmente muito preocupado, de que isso aqui suba com aquela velocidade que a gente viu na Itália, nos Estados Unidos, né, em outros países onde a epidemia saiu de controle. É por isso que é muito importante a gente reforçar e obedecer essa questão da quarentena, da restrição de contatos, né? Que isso tem a ver realmente com a transmissão, né, do coronavírus. A gente vê aqui no aumento diário, percebam que aqui a gente começou no começo eram muito poucos casos registrados por dia, começou a aumentar e aqui a gente teve, né, um aumento grande, né. Hoje isso pode ter a ver com demora em diagnóstico, exames que demoraram a sair, mas pode também querer dizer que a gente entrou, né, nessa fase de crescimento muito rápido. De qualquer maneira, assim, a minha intenção aqui é mostrar para vocês esse recurso. Eu acho que vale muito a pena, é um site muito interessante. E também, né, ilustrar essa discussão. Olha, o que significa achatar a curva? É fazer com que essa curva nossa aqui pare de aumentar tão rápido e comece a aumentar mais devagar, de tal maneira que a gente consiga, né, atender, né, as pessoas que estão doentes, né, com a estrutura que a gente tem, né, atender adequadamente. Por exemplo, olha a curva do Japão, aumentando muito devagarzinho, sem entrar na fase explosiva, né? Se a gente vê aqui o aumento diário, eles têm umas oscilações, aqui teve um pico e tudo mais, né, mas aparentemente tá com um aumento assim meio que estável, né, mais lento, né, do que a gente vê em outros países. Então é como se as pessoas fizessem fila, né, para ficar doente ou para entrar no hospital. Então alguns, né, uma quantidade de doentes e doentes graves por dia que os hospitais daquele país conseguem dar conta, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem qualquer dúvida, podem perguntar nos comentários. Eu tô à disposição de todos na medida do possível, tá? Se eu não souber responder, pelo menos eu ajudo a procurar quem saiba. Um grande abraço a todos e boa noite.